Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Recentemente, a lista das doenças incapacitantes, que não precisam, na verdade, de carência, foram aumentadas por iniciativa do governo federal e seus ministérios. Para falar sobre tão importante assunto, nós temos aqui nos estúdios o Dr. Christian Ferreira. Ele que é advogado, que atua também na área previdenciária. O assunto de mais importante vai influenciar tanto nos auxílios como os benefícios em geral. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é direito previdenciário, a lista das doenças incapacitantes que não precisam, na verdade, de carência para solicitar os diversos benefícios, foram aumentados por iniciativa do governo federal, seus diversos ministérios, influenciando diretamente a toda a sociedade que precisa, na verdade, de tão importante questão da seguridade social. Nós temos aqui nos estúdios o Dr. Christian Ferreira, ele que é advogado, assessor jurídico ali de Icapuí, nos ajudando a entender tão importante temática. Dr. Christian Ferreira, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado. É uma satisfação conceder a entrevista e tratar sobre esse assunto. O direito previdenciário é um ramo jurídico que eu me dediquei bastante a estudar, eu gosto muito, atuo na área e percebo uma grande dificuldade das pessoas, até por não existir uma compreensão tão grande do que é a Previdência Social, né? Do que representa a Previdência Social. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender que é um sistema contributivo, que você só faz jus aos benefícios se você contribuir para a Previdência Social, se você se enquadrar como segurado da Previdência Social. Isso é um detalhe que a gente se depara, né, no dia a dia da advocacia. Muita gente que busca a advocacia previdenciária com o propósito de receber um benefício, mas infelizmente nem sempre são segurados da Previdência Social e acabam não fazendo jus a tais benefícios. Doutor Christian, no primeiro bloco, normalmente nós tentamos conhecer o entrevistado, é a primeira vez que Vossa Excelência está aqui. O senhor é formado aqui em Mossoró mesmo? Qual seria a instituição? Sou formado em Mossoró, né? Sou formado pela UNP, sou pós-graduado em Direito Público pela PUC. Eu sou de Icapuí, não sou de Mossoró, mas moro em Mossoró há uns 20 anos. Então, sou basicamente um moçoroense, né? Mas trabalho em Icapuí também, né? É o lugar de onde eu vi, que sou apaixonado, é um lugar muito bom, muito bom. O direito previdenciário, doutor, lhe chamou a atenção ainda na faculdade? Sim, eu fui estagiário na Justiça Federal, né, e praticamente, né, talvez, a grande parte das demandas na Justiça Federal são previdenciárias. Né, o INSS, por ser uma autarquia federal, então todos os indeferimentos de benefícios acabam sendo de competência ao judicializar as ações da Justiça Federal. Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com direito previdenciário durante o curso, porque eu era estagiário da Justiça Federal, né, e gostava muito do tema, já estudava sobre direito previdenciário. Sim. Doutor, é muito desafiador a questão da área do direito previdenciário, não apenas pelas constantes atualizações, portarias que temos que nos debruçar, mas eu percebo uma resistência dos próprios órgãos, o próprio INSS, as perícias que são feitas lá. Eu já vi casos, doutor, de pessoas com câncer, com laudos comprovando essa situação e serem negados. Na Justiça Federal, eu não vou dizer a vara, não vou dizer nem a cidade, a audiência que eu fui, doutor, tinha a procuradora do INSS e tinha um juiz.
Mas o que é interessante é que o juiz inquiria mais do que a própria procuradora. Eu achei algo assim bem atípico das outras justiças, trabalhista, a justiça comum, como se o próprio magistrado queria achar uma contradição, queria achar um erro ou na testemunha ou na minha própria cliente. Como se houver esse tipo de desafio, esse tipo de resistência? Sim, a gente observa essa situação, é algo realmente muito questionável, né, inusitado. Muitas vezes a gente percebe segurados com uma incapacidade, né, com os laudos de seus médicos particulares determinando e constatando a incapacidade, às vezes até por prazo indeterminado, o que possibilitaria uma aposentadoria, mas que quando se submetem à perícia do INSS acabam tendo benefício indeferido por não constatação da incapacidade. Muitas vezes a perícia no INSS ela é feita de forma muito superficial e o servidor, o médico servidor público, perito, nem sempre ele tem a expertise naquela patologia, né, naquele ramo da medicina para avaliar adequadamente o segurado. Então, quando a gente estuda o direito previdenciário, a gente percebe que a análise da perícia ela deve acompanhar o perfil profissiográfico do segurado, né? Então, o médico perito ele deve entender da atividade laborativa que o segurado presta, para que assim ele possa avaliá-lo corretamente e conceder ou não o benefício de acordo com aquela incapacidade. Na Justiça Federal, a gente tem uma perícia até mais adequada, digamos assim, né? Até mais minuciosa. A gente consegue especificar alguns profissionais, inclusive, alguns especialistas, então a gente consegue direcionar a perícia para um ortopedista, para um psiquiatra, mas, de fato, as audiências em si, elas ocorrem, quando ocorrem, né, não é tão comum, a verdade é essa, mas as audiências na Justiça Federal, quando ocorrem, é basicamente uma entrevista, né, o juiz, né, questionando, né, a parte, né, que aí ele, nesse momento, já é parte do processo, questionando a parte, não é aberto muita possibilidade para o próprio advogado questionar, né, fazer perguntas. É basicamente uma entrevista e a gente observa algumas situações que, na minha opinião, são absurdas, né? Já vi situações do juiz pedir para que o segurado mostre as mãos, né, para ver se tem calo nas mãos, né, para comprovar uma atividade laborativa braçal, normalmente um segurado que é trabalhador rural, né? Então, você observa algumas situações que são vexatórias, que são absurdas, não deveriam ocorrer. Mas também existem bons juízes, existem bons profissionais que atuam, né, de forma mais, como é que posso colocar, mais sensível à situação, né, da parte. Doutor, o senhor falou, tocou no assunto de perícias, eu queria deixar bem claro, o advogado, nós temos direito de participar de perícias médicas, tem uma resistência do profissional da medicina ali, muitas vezes. Isso. Isso é uma coisa que a advocacia debate bastante, né? O médico, ele não vê com bons olhos a participação do advogado na perícia, né? Se questionarmos, se buscarmos, é um direito da advocacia ter essa participação, mas que nem sempre é vista com muita amistosidade pelos profissionais médicos, né? Eu já participei de uma perícia, inclusive, porque o médico me chamou, né? Eu estava aguardando com o meu cliente, ele me chamou para participar e achei bem interessante, mas, de fato, existe uma resistência muito grande e, na maioria das vezes, a gente acaba sendo tolhido esse direito, né, do advogado de participar da perícia. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Christian Ferreira, ele que é advogado que milita na área previdenciária, nos ajudando a entender um pouquinho sobre as minúcias e detalhes de militar, de atuar em tão importante área do direito. Próximo bloco, doutor, vamos começar a detalhar essa questão das listas de doenças que não precisam de carência para pedir e solicitar os diversos benefícios. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, dando continuidade à nossa conversa aqui com o doutor Christian Ferreira, ele que é advogado que milita na área do direito previdenciário aqui na cidade de Mossoró, na região, ajudando a entender a importante temática da lista que foi atualizada, a lista de doenças que não precisam de carência para solicitar os diversos benefícios. Esse é o tema geral da nossa entrevista de hoje. Mas já vamos, para entender essa temática, doutor, temos que ver, eu quero compreender essa questão da seguridade social previdenciária no nosso país. Nós tínhamos até bem pouco tempo diversos benefícios. Eu queria saber até se ainda existe algum deles. Auxílio para a família dos presos. Ainda existe esse tipo de auxílio, doutor? Esse tipo de garantia não era um assistencialismo exacerbado na nossa legislação? Como o senhor vê esses diversos, no caso, benefícios que não existem em lugar? Eu, pelo menos, já pesquisei um pouco, eu não vi em lugar do mundo algum tipo desse tipo de assistencialismo. Pronto. O benefício, né, o auxílio reclusão ele ainda existe, ele ainda é previsto, obviamente, dentro do regime geral de previdência social, né, servidores públicos que são abrangidos por um regime próprio de previdência social, nem sempre existe esse benefício dentro dos regimes próprios, né, mas do regime geral existe. É um benefício destinado aos dependentes do segurado, não é um benefício destinado ao segurado propriamente dito, até porque ele vai estar preso, vai estar recluso e não, teoricamente, não precisaria do dinheiro, né? Não é um benefício que todos os segurados fazem jus, né? Existe uma condição para algumas categorias de segurados que conseguiriam receber esse benefício, né? Que dariam a possibilidade de seus dependentes conseguir ter a concessão desse benefício. Mas também existe algum parâmetro de valor, de salário de contribuição, né, até um determinado teto que os dependentes daquele segurado possibilitariam receber esse benefício. No caso, é uma contribuição no valor de salário de contribuição anterior à prisão de menos de R$2.000. Né? Não sei exatamente o valor que está agora, mas é um valor na faixa de R$1.500 a R$2.000. Então, se o segurado fazia contribuições, cumpriu com a carência necessária também, né, e seus dependentes comprovarem a situação de cárcere e a possibilidade de enquadramento dentro dessa faixa de remuneração, né, para a qual ele vinha contribuindo para a Previdência Social, eles vão fazer jus ao benefício por enquanto o preso continuar em regime fechado. Assim, o senhor não tem nenhum juízo de valor a respeito sobre isso, não? Assim, o senhor acha interessante manter esse tipo de auxílio, quando muitas vezes, doutor, com uma devida vênia, pessoas com doenças gravíssimas são negados diariamente? Isso a gente observa, assim, existe uma certa contradição, né? Se observarmos pelo lado dos dependentes, né, das pessoas que estariam vulneráveis naquela situação, né, que seriam os dependentes daquele segurado, né, e tomando por base que o sistema previdenciário ele é contraprestacional, né, ele não é um benefício, na verdade, né. A gente deram a nomenclatura de benefício por questões históricas, quando se surgiu a Previdência Social no Brasil, mas que, na verdade, a gente tem uma contraprestação, né. A gente está lá contribuindo para a Previdência Social, é um sistema contributivo e é obrigatório, né. Todos devem contribuir, desde que que trabalhem, que tenham aferição de renda, e a gente faz jus posteriormente, dentro de um prazo, né, a um benefício, uma contraprestação. Então a gente estaria resgatando aquele dinheiro para o qual destinamos à Previdência Social. Vendo por essa ótica, eu acho que, já que você contribuiu, né, seus dependentes poderiam fazer jus a esse benefício. Mas vendo pela questão moral, então, de fato, você cometeu um crime, né, a depender do crime, então poderia haver, sim, a perda, né, desse direito, até pelos dependentes, a depender da gravidade do crime, crimes, né, de cunho sexual, crimes contra a integridade física, né, contra a vida. Eu acredito que poderia haver essa restrição, né. Alguns crimes que não teriam um impacto
tão grande a vida de outrem, né, talvez fosse mais razoável manter por uma questão de sobrevivência dos dependentes, né? Muito bem. Antes de entrar propriamente na lista dessas doenças, doutor, que nós falamos desde o primeiro bloco, é interessante falar a questão da carência, que é um dos grandes requisitos para solicitar benefícios e auxílios, de maneira geral e ampla, doutor. Fala um pouquinho das carências, os prazos normalmente é 1 ano, 2 anos de contribuição, como seria? Isso. A carência, né, na verdade, o tempo de contribuição, são as contribuições que você faz de forma tempestiva, né? As contribuições que você faz mensalmente, né, sem estar inadimplente com a Previdência Social. Então, todas as contribuições feitas regularmente, elas contam como tempo de carência. Alguns benefícios, para serem concedidos, necessitam do cumprimento da carência. Normalmente, a carência vai, né, de 1 ano até a situação de 20 anos com a reforma previdenciária. A gente ampliou a carência que antes eram de 180 contribuições mensais, né, 15 anos para aposentadorias programáveis, né, teve um aumento para 20 anos. Né. Então, hoje, os benefícios programáveis, como a aposentadoria, não há mais aposentadoria por tempo de contribuição, agora nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição junto com a de idade, né. Então, você tem que preencher os requisitos do tempo de contribuição, da idade, e cumprir a carência mínima, que hoje são 20 anos em algumas circunstâncias, né? Outras são 180, e existe a carência de 12 meses, que são dos benefícios incapacitantes, né? Entendo. Sobre esses benefícios, doutor, imaginamos que a pessoa passou os 12 meses trabalhando, até quanto tempo ela teria para pedir um auxílio, um benefício? Tem também um prazo estipulado por lei? Existe um prazo chamado de período de graça, né? O período de graça é o período em que o segurado ele para de verter contribuições, ele para de fazer contribuições para a Previdência Social, mas mesmo assim ele continua amparado pela Previdência Social. Esse prazo ele pode variar de 12 meses até 36 meses, né? Até 3 anos, a depender da situação, ele pode se estender, né, por 36 meses. Mas, posterior a isso, né, perdendo esse prazo, o segurado, embora ele tenha feito as suas contribuições, ele perdeu qualidade de segurado, e aí ele tem que cumprir uma regra chamada de pedágio, né, por alguns, que ao voltar a contribuir, ele tem que contribuir pelo menos pelo prazo, né, da metade da carência exigida para o benefício, né, que ele vai buscar. Então, por exemplo, né, o auxílio-doença, né, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, ele tem uma carência, né, na regra geral, de 12 meses. Se o segurado ele perde a qualidade de segurado, ele deixa de contribuir por mais de 1 ano, por exemplo, e acaba perdendo o vínculo com o INSS, para ele voltar a fazer jus ao benefício do auxílio-doença, né, ele precisaria cumprir mais 6 meses de contribuições para ele recuperar os 12 meses anteriores como tempo de carência e poder contar para ele fazer jus ao seu benefício posteriormente. Doutor Christian, aproveitando aqui em Vossa Excelência nos estúdios, o pessoal liga muitas vezes para mim, às vezes dá entrada no INSS, tá naquele prazo de espera do benefício, da análise, ele deve continuar contribuindo? Como é que funciona, doutor? Esclarecendo, deixando mais evidente, mais claro. Pronto. O segurado do regime geral de previdência social, né, do INSS, ele, ao receber benefícios, ele não precisa mais ficar fazendo contribuições, né? Diferente do regime próprio, que você ainda continua contribuindo normalmente. No regime geral, você está fazendo jus a benefício, você não contribui mais. Se existe um risco, na verdade, quando o segurado ele busca um benefício por incapacidade, né, ele se submete a uma perícia, no mesmo dia, a perícia, você tem um resultado da perícia, ou no dia subsequente você já tem um resultado da perícia. Porém, você, quando marca a perícia, tem um prazo muito grande até se submeter a ela, né? Normalmente, aí antes era uma coisa rápida, mas hoje, atualmente, está bem demorado. Então, se o segurado ele teme não conseguir o benefício, é interessante que ele continue fazendo suas contribuições, né? Principalmente se ele for um segurado contribuinte individual, né? Que é o segurado autônomo, porque ele pode acabar, né, se perdendo e ficando um buraco de contribuições dentro do seu tempo de contribuição. Mas,
O segurado empregado não, porque o segurado empregado ele vai continuar recebendo, né? E quem recolhe a sua contribuição é o seu patrão, né? Então, o patrão, o empregador, ele vai recolher a contribuição do segurado empregado e destinar o INSS junto com a cota patronal, né? Junto com a contribuição que o empregador tem que fazer também para o seu empregado. Então, do segurado contribuinte individual, é interessante que ele continue fazendo por uma questão de segurança, para ele não perder a qualidade do segurado. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Christian Ferreira, ele que é advogado que milita na área de direito previdenciário, nos ajudar a entender, nesse bloco específico, a questão das carências, a importância de contribuir para poder pleitear futuramente, caso queira e precise de algum auxílio, algum benefício. No próximo bloco, doutor, vamos falar especificamente sobre a ampliação da lista de doenças que dessa feita não precisam de carência. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje são a lista de doenças que foram ampliadas, que não precisa de carência para pleitear diversos benefícios. No bloco anterior, nós vimos, com a ajuda do Dr. Christian Ferreira, que as diversas enfermidades ou pleitos precisam de um prazo mínimo. No caso, os auxílios, doutor, auxílio-doença era um ano, se resume a um ano. Mas eu quero que o senhor fale agora nesse bloco sobre a lista de doenças e que já atualizando a mesma, que não precisa de carência, doutor. Eu quero que o senhor me ajude. Isso é evidente que é já mais antigo, já existia essa lista, mas foi motivada, doutor, vamos dizer, uma sensibilidade do legislador. Como é que o senhor... Eu acho algo plenamente acessível e compreensível, doenças que, independente da carência ou ausência da mesma, serem já deferidas o quanto antes. Sim, sim. Existem algumas, né, patologias muito graves, né, como a neoplasia maligna, né, o câncer, a AIDS, que era muito estigmatizada, né, por muito tempo foi uma patologia que acometeu muita gente, que mudava, né, além do estigma social, existia, né, uma patologia, uma incapacidade, né, o portador do HIV ele ficava debilitado. E tantas outras patologias graves que o legislador se sensibilizou e compreendeu que aquela patologia, para aquela patologia em específico, quando ela gerar incapacidade, né, que isso é interessante seja dito, não basta você, né, ostentar ou você estar acometido por essa enfermidade, né? Essa enfermidade tem que gerar incapacidade também, porque a incapacidade é que é o fato gerador da concessão do benefício. Então, essa lista ela foi criada, né, sempre com a participação do Ministério da Previdência Social, anteriormente era o Ministério da Previdência Social, hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, e Previdência, junto com o Ministério da Saúde. Então, são lançados, né, a legislação, a lei 8213, né, a lei que prevê os benefícios previdenciários de 91, ela criou a lista e determinou que essa lista ela seria atualizada a cada 3 anos. Por quê? Porque novas, né, patologias iam surgindo, né, a gente, né, viveu aí uma situação, né, de uma pandemia, então a gente sabe que patologias vão surgindo também, né, vão sendo conhecidas e a medicina vai se avançando, mas essas doenças nem sempre têm uma resposta de cura, né, ela nem sempre tem uma resposta de retorno da capacidade após acometimento por elas, né. Então, criou-se essa lista, né, atualmente a lista foi ampliada, né, foi publicada uma portaria do Ministério, né, interministerial, do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde, portaria 22, e ela ampliou, né, ela colocou mais 2 patologias dentro da lista.
Existiam 15 patologias, agora são 17, né, que é o acidente vascular encefálico e o abdômen agudo cirúrgico. Então, são duas patologias aguda, né, então ela vai acometer de forma repentina e que geram consequências, geram incapacidade, obviamente. Pode até, né, deixar sequelas para quem for acometido. Então, se incluiu essas duas patologias na lista. E o que é essa lista? Essa lista é uma lista de doenças, né, que, ao comprovarem, né, por meio da incapacidade, por meio da perícia, a incapacidade decorrente dessas doenças, o segurado ele não precisará comprovar carência para fazer jus aos benefícios por incapacidade, né? Então, o segurado ele não precisaria ter se submetido a 12 meses de contribuição. Então, se ele se filiou hoje ao INSS e foi acometido por uma dessas patologias, ele já faria jus ao benefício por incapacidade, sem sequer ter feito uma contribuição ainda, né? Por ele já estar afiliado à Previdência Social. Existem algumas situações em que a filiação ela precede a inscrição, e ela precede até mesmo a primeira contribuição que você vai verter, né? Como, por exemplo, o início de um vínculo empregatício, né? Então, o segurado ele poderia fazer jus ao benefício mesmo, né, não tendo vertido ainda qualquer contribuição para a Previdência Social, mas ele já está, né, filiado ao regime geral de Previdência Social. Eu estou tentando esclarecer essa questão. O senhor falou de uma dessas doenças da lista, seria a AIDS. E nós percebemos que tem pessoas que levam a vida normal, que por conta do avanço da medicina, evidentemente, tomando e controlando a medicação, elas têm uma vida social, profissional, ativa. Essas pessoas, no caso, não fariam jus a esse direito, ao benefício. Tem que ter a doença e um laudo que fale da total incapacidade, seria isso, doutor? Isso. Exatamente. Não basta que você seja portador da doença, né? Que você seja portador daquela patologia. O benefício por incapacidade, ele tem como fato gerador a incapacidade laboral. Então, se você está acometido pela AIDS, mas você não tem incapacidade, você não ostenta incapacidade, né? Como o doutor bem disse, né? Hoje a medicina avançou para alguma dessas patologias e o portador da HIV, né? Ele consegue levar uma vida, né, normal, digamos assim, né? Então, ele não faria jus ao benefício, né, enquanto ele não estiver incapacitado. Ele vai fazer jus ao benefício quando ele se incapacitar, seja ou não decorrente da AIDS. Se for decorrente da AIDS, ele não precisa comprovar a carência, né? Ele estaria isento da carência, estaria dispensado de comprovação dessa carência, né, dessas 12 contribuições mensais. Se ele for acometido por uma incapacidade decorrente de outra situação, por exemplo, um acidente, né? Um acidente não, porque, né, é bom que seja dito, o acidente ele também dispensa carência, né? O acidente ele também dispensa carência, assim como as moléstias profissionais, as doenças do trabalho, elas também dispensam carência. Então, o segurado empregado que apresenta uma patologia, né, do trabalho, uma moléstia profissional, e ele se incapacita, ele também fica dispensado de comprovar a carência, de comprovar os 12 meses. Se o segurado ele se acidenta, ele também fica dispensado de comprovar a carência, né? Por uma questão de imprevisibilidade, né? O acidente, você não tem como prever essa situação, né? Talvez por isso que essas duas, né, situações agudas foram incluídas na lista, né? Porque é algo imprevisível, né? Você não tem como prever um acidente vascular encefálico. Acredito eu que não haja possibilidade de você prever que vai ter aquele acidente ou que existe uma previsibilidade, né? Talvez seu estilo de vida contribua, mas não existe uma previsão, né? Como, por exemplo, avançar de uma neoplasia maligna, de um câncer. O câncer, você, inicialmente, quando descobre a patologia, nem sempre você já está no estado avançado, né? E você vai tratá-lo. Entendo. Doutor, vamos tratar da hipótese, né? Da pessoa sabia que tinha essa doença já, alguma doença dessas incapacitantes, e começa a contribuir autonomamente. A doença era antes da inscrição, antes
dele fazer o ingresso na assistência social. Mesmo assim, doutor, ele faria jus ao benefício? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o fato gerador do benefício por incapacidade é a incapacidade. A gente tende sempre a confundir a doença, né, a patologia com a incapacidade, mas na lista, né, textualmente, ela diz que se a doença é prévia à filiação, não daria direito ao benefício, né? Mas, na verdade, essa é uma interpretação, na minha opinião, errônea, né? Uma interpretação limitada, né? E você não pode pegar um texto como esse e fazer uma interpretação meramente gramatical. Você tem que entender e entender a mens leg, né? O propósito do legislador ao criar aquela lista. E o propósito, obviamente, era que, quando a incapacidade é prévia à filiação, então você não pode se beneficiar da situação porque você já estava incapacitado, começou a contribuir para ter o benefício, né, para ter aquela vantagem. Mas se a patologia é prévia, a meu entender, ela não impossibilita que você, né, posteriormente, por exemplo, se a gente pegar o caso do portador do HIV, né, ele não sabia que tinha e ele estava levando uma vida normal. E posteriormente, anos depois, ele trabalha, anos depois ele é acometido por essa patologia, né? Ele desenvolve a doença propriamente dita e fica incapacitado. É óbvio que ele vai ter direito ao auxílio-doença, é óbvio que ele vai ter direito ao benefício por incapacidade temporária, porque a incapacidade foi posterior, né? E o que gera o direito ao benefício é a incapacidade. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Christian Ferreira, nesse bloco especificamente sobre a lista que foi ampliada de doenças que não precisa de carência para solicitar os diversos benefícios. Doutor, próximo bloco, vamos para as considerações finais, falar um pouquinho sobre a labuta na área do direito previdenciário, que na pandemia os prazos foram estendidos, doutor, e ao meu ver, prejudicando por demais todos os requerentes, todos os segurados. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Aqui nos estúdios, o doutor Christian Ferreira, ele que é advogado, que milita na área de direito previdenciário aqui em Mossoró e região, assessor jurídico da cidade de Icapuí, nos ajudando a entender, no caso, tanto a militância na área de direito previdenciário, como o tema específico o acréscimo, a expansão da lista de doenças que não precisa de carência para solicitar os diversos benefícios. Doutor, nesse bloco, vamos caminhando para as considerações finais, mas eu queria que o senhor me ajudasse a compreender. Durante a pandemia, os prazos do INSS foram estendidos. Eles estavam, na maioria, em home office, em suas casas, os servidores. Os prazos antes para análise era 30 dias, passou para 45. E agora, salvo engano, me corrija, 90 dias só para análise dos benefícios. Inclusive, diversas portarias foram revogadas. No caso, a própria pandemia, né, não é mais fator motivador para isso, mas os prazos continuam lá estendidos. Isso não é um prejuízo enorme para os segurados de todo o nosso Brasil? Sim. Eu vejo que sim, até porque se você colocar a situação do segurado incapacitado, né, então ele não pode trabalhar, ele não consegue trabalhar, né? E ele aguardar por uma perícia, meses e meses por uma perícia, para ser submetido a uma perícia, né, e no fim acaba às vezes tendo esse benefício indeferido, né? E então ele ficou por todo esse tempo sem trabalhar. Às vezes ele trabalha mesmo, né, sem poder, porque precisa sobreviver, né? Então ele vai forçando aquela situação e vai se agravando ainda mais, né? E na verdade
buscou-se por muito tempo a celeridade, né, desses processos no INSS, desses processos administrativos. Com a implantação do meu INSS, com a implantação do CNIS, né, do Cadastro de Informação Social, do Cadastro Nacional de Informação Social, o que se buscava era a celeridade, né, o desfecho dos processos em 24 horas, o desfecho dos processos em um prazo, né, muito célere. Mas não, isso não se concretizou. Na verdade, o que a gente vê hoje é mais e mais atrasos dentro do INSS, e o que o advogado pode fazer, o que o segurado pode fazer, né, após esses prazos que são estipulados como razoáveis, de 30, 45, 90 dias, 180 dias, impetrar um mandado de segurança, né, buscar os meios judiciais, né, por não estar sendo cumprido aquele direito, né, ou buscar já a via judicial por não estar sendo cumprido, por não ser razoável esperar por tanto tempo para o desfecho de um processo como esse. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência, né, do judiciário também em aceitar ações desse tipo. Normalmente, quando a gente peticiona né, sem o desfecho do processo, sem o indeferimento, a ação ela é extinta, né, por carência de ação, porque você não tem, né, um dos requisitos, né, que seria o interesse de agir. Então, você não tem o interesse de agir na ação porque você não teve a recusa, né, da administração. E isso é um absurdo, porque, na verdade, você está esperando um prazo, né, desarrazoado, você está submetido, o segurado está submetido a isso, e o judiciário, na verdade, acaba deixando de cumprir, né, com sua obrigação constitucional, né, de amparar essas pessoas. Né, o direito de ação é tolhido, né, nesse caso. Doutor Cristo, deixar bem claro, o trabalhador foi acometido uma doença durante o trabalho, esses meses, que às vezes se estende, já vi casos até 6 meses para ter um desfecho administrativo. Durante esses meses, o patrão tem que continuar pagando ele? Como é que funciona? Só para esclarecer aqui, chegou um cidadão com problema na coluna, muito grave, tinha laudos, mas depois de uma conversa comigo, ele disse, doutor, nesse sentido, se for parar e fazer o pedido e ter toda essa demora, eu prefiro continuar trabalhando com essas dores do que me submeter a toda essa demora. O complicado nessa situação é quando a empresa ela impede o segurado também, o empregado de trabalhar por ele estar acometido por essa patologia. Né? Porque existem empresas que têm um corpo de profissionais, de peritos, né, e ele impossibilita que o empregado trabalhe incapacitado. Ele constata a incapacidade, né, e impossibilita. Então, o segurado, né, o empregado, nesse caso, ele fica numa situação de impossibilidade de trabalhar, porque o perito, né, da empresa, o médico da empresa não o libera, o seu médico particular não o libera para trabalhar, e a empresa não vai pagá-lo, obviamente, porque não está trabalhando, porque passou o prazo de 15 dias, né, que o benefício ele é concedido a partir do afastamento por mais de 15 dias, e o INSS ele fica aguardando o desfecho do processo no INSS e não chega. Né? Então, essa situação é muito complicada. Né? Muito complicada. Na verdade, já me deparei com isso e não existe uma resposta jurídica, né, de quem deve amparar quem. O correto é que ele estivesse sendo amparado pelo INSS, né, porque ele está incapacitado, ele faz jus ao benefício, mas a demora, né, a morosidade do INSS impossibilita que isso seja constatado e o benefício lhe seja concedido. Se lá, depois dos 6 meses, né, ao ser submetido à perícia, ficar constatado que ele estava incapacitado, ele vai receber desde quando deu entrada, né, no benefício, desde a data de entrada do requerimento, que seria lá desde quando ele se afastou da empresa. Mas se for indeferido, então ele perdeu todo esse período aí, né, ficou afastado, não trabalhou e nem recebeu pela empresa. Entendo. Doutor, vamos já nos aproximar das considerações finais, mas ainda sobre a questão da lista das doenças. É possível novos estudos para aumentar as mesmas? Exemplificando a questão da Covid. Tem pessoas que não sofrem nada, nenhuma sequela. Eu até hoje, doutor, não sei se eu tive Covid. Eu sou vacinado, as 2 doses, até hoje eu não sei se eu tive. Mas tem pessoas que têm sequelas até hoje, fraqueza, tonturas. É possível novos estudos para ampliar essa lista, quem sabe sequelas de Covid?
Sim, sim, é possível. A lista ela deve ser atualizada, né? Ela tem um prazo de 3 anos. A cada 3 anos ela deve ser atualizada. Então, pode haver ou não a inclusão, pode haver a retirada, né? Isso é um critério, né, de análise, de avanço ou não da medicina, de patologias novas que vão sendo descobertas, vão surgindo, como no caso Covid. Então, pode sim, pode ser incluída, né? Não existe uma restrição quanto a isso. A lista ela deve ser atualizada sempre, né? Existe um prazo, né, para essa atualização ocorrer, são 3 anos, e pode haver inclusão de várias patologias, né, nesse caso, que permitiriam esse benefício ser concedido sem a carência. Muito bem. Dr. Christian Ferreira, advogado, que milita na área de direito previdenciário aqui em Mossoró, região, assessor jurídico aqui da cidade de Capuí. Dr. Christian, em nome do pessoal de casa, em nome de toda a equipe do estúdio, o meu muito obrigado. Fica aberta as suas considerações finais. Quiser alertar um pouquinho essa questão da carência, incentivar o pessoal a contribuir, fica à vontade, doutor. Fale com o pessoal de casa, fique à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Para mim é uma satisfação, um prazer falar sobre direito previdenciário, falar sobre direito e alguns temas que gosto. O alerta, né? Eu gostaria de fazer esse alerta, eu acho importante. Nós no Brasil não fomos criados compreendendo o que é a previdência social, né? Eu acho isso um absurdo, a gente não é educado para sobreviver no Brasil, né? Então, eu acho que deveria haver uma inicialização lá na educação básica, né, lá na base da educação, da gente ter uma compreensão dos nossos direitos, da gente ter uma compreensão de algumas ciências que não nos é abordado, a gente começa a viver nossa fase adulta e não sabe sobreviver no Brasil, né? A gente não sabe declarar imposto de renda, a gente não sabe que previdência você só se aposenta se você contribuir, né? A gente não sabe por que tem que contribuir, quanto é que vai ter de valor de benefício, quais são os benefícios que a gente tem direito na Previdência Social. Então, observo que a Previdência Social é uma temática pouco compreendida. E eu me deparo com situações que eu acho muito triste, de pessoas que, por exemplo, né, lá com seus 55, 60 anos de idade, trabalhou a vida inteira, né, por conta própria, como autônomo, muitas vezes desenvolvendo atividade de pedreiro, de servente, de mototaxista, enfim, diversas atividades que teoricamente não são regularizadas, não existe, né, uma regulamentação própria para aquilo, e essas pessoas não sabem que tem que contribuir para a Previdência Social. Então chegam nessa fase de necessitar de um benefício, lá no fim da sua vida ativa, né, da sua vida laborativa, e buscam a Previdência Social e se deparam com o indeferimento. E por quê? Normalmente o indeferimento decorre por não ostentar a qualidade de segurado, porque essa pessoa não sabia que precisava contribuir para a Previdência Social. E isso é muito triste, você vê uma pessoa, né, enferma, uma pessoa com uma incapacidade, ela não consegue mais fazer o trabalho, né, que ela passou a vida fazendo, né, são anos e anos e anos e anos trabalhando daquela forma, e agora doente, sem poder trabalhar, ela não pode receber um benefício porque ela nunca contribuiu. E aí ela tem que buscar a via dos benefícios assistenciais pela Lei Orgânica da Assistência Social, que não é todos que vão ter direito. Existem mais requisitos a serem cumpridos, é mais difícil o acesso a esse tipo de benefício, que aí sim é um benefício assistencial, você não precisa contribuir, mas que existem requisitos além, que nem sempre são cumpridos, e aquela pessoa simplesmente, né, vai ficar à mercê da sociedade, vai ficar precisando de ajuda dos familiares para sobreviver. Muito bem. Reitero aqui, doutor Christian, meus agradecimentos. O senhor com muita propriedade, com muitas, no caso, exemplos práticos, muita didática, pôde expor temáticas que, no caso, a sociedade em geral tem uma necessidade, tem uma carência e nem sempre tem acesso. Então, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência ter vindo aqui, dispor uma parcela do seu tempo para nos dar a compreensão. Esse foi o Dinâmica do Direito de hoje, com o Dr. Christian Ferreira. Vimos a questão da carência e na necessidade de carência ou pagar uma certa quantidade de meses para ter direito a benefício, e vimos também
a lista que foi ampliada, lista de doenças que não precisa da mesma. Esse foi o programa Dinâmica do Direito de hoje. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos do nosso canal e até o próximo Dinâmica do Direito com pessoas do naipe de Dr. Christian Ferreira. Deus abençoe a todos.